Olá, meu nome é José Avelino Placa e nós vamos ver na aula de hoje a resolução de alguns exercícios que cobrem o conteúdo de políticas públicas e análise de dados. Então, eu selecionei aqui os 15 tópicos, né, do edital, né, e a gente vai ver a resolução do exercício relacionado a cada um desses tópicos e aproveitar para fazer uma abordagem dos conceitos teóricos relacionados a cada um desses tópicos. Bem, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro exercício, né? Questão número 1, né? Tipos de dados, né? É, Quantas categorias e estruturas de dados? Escolha a alternativa que contém a sequência correta de formato de arquivos estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Bom, quando a gente está trabalhando com ciência de dados, né, a origem, né, aonde estão a fonte desses dados, né, é um dos pontos principais, né, do trabalho, né? O trabalho se inicia, né, com a identificação desses dados, né? E tem muitos autores que classificam, né, o formato como esses dados são armazenados em arquivos como estruturados e não estruturados. E uma outra classificação, um pouco mais, né, detalhada, né, classifica os dados como estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os dados em arquivos estruturados são aqueles aonde eu tenho a separação de cada item de dado, né, onde eu posso identificar e acessar isoladamente esses itens. Esses arquivos são arquivos de banco de dados, onde eu tenho, né, as diversas tabelas do meu banco de dados, onde cada uma das colunas indica um atributo desses dados. Então, por exemplo, um arquivo de clientes, eu vou ter lá o código do cliente, o nome do cliente, o CPF do cliente, o endereço e assim por diante. Separado, né? Cada dado separadamente, né? Onde eu posso acessar eles, né? As partes, né? As informações que eu desejar. No arquivo, no outro ponto, né? Outro extremo, eu tenho os arquivos não estruturados, onde o exemplo clássico é um arquivo texto, onde eu posso digitar qualquer tipo de informação, né? E a busca por uma determinada informação já vai requerer ferramentas, né, especializadas. E os semi-estruturados seriam aqueles arquivos onde parte dos dados são estruturados e uma outra parte não é. Então, nessa questão, né, a alternativa correta é a alternativa E, né? Onde um exemplo de arquivos estruturados é uma tabela de banco de dados, um arquivo no formato DBF. Um exemplo de arquivo semi-estruturado seria um e-mail, né? No e-mail eu tenho uma parte do e-mail que é estruturado, né? Onde eu tenho lá o destinatário do e-mail, o remetente do e-mail, a data do e-mail, né? O assunto, né, do e-mail. E depois eu tenho um campo não estruturado, que seria o texto do e-mail, onde eu posso escrever qualquer coisa. Um arquivo de texto TXT é o exemplo clássico de um arquivo não estruturado, onde eu posso livremente escrever, colocar qualquer coisa no arquivo texto, né? É claro que a recuperação de uma dada informação num arquivo não estruturado é mais complexa, mais custosa, mais trabalhosa do que num arquivo estruturado, onde eu tenho, né, o acesso direto à informação. Outros exemplos de arquivo semi-estruturado, né, além do e-mail, seriam arquivos JSON, por exemplo, né? É um arquivo semi-estruturado onde parte da informação está estruturada, tá? Então, está aqui, né, o resumo do que foi dito, né? Então, os arquivos e-mail, por exemplo, né, são semi-estruturados. Tem uma estrutura parcial com alguns campos definidos, né? Bom, seguindo, né, na questão número 2, a gente vai falar sobre ingestão, exportação e limpeza de dados. Quanto às categorias e estrutura de dados, escolha a alternativa que contém a sequência correta de formatos de arquivos estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Considerando a existência de valores ausentes numa base de dados, indica a alternativa que contém somente afirmações corretas, né? Então, a gente vai tratar sobre a questão dos valores ausentes, né, numa base de dados. Então, alternativa A, né? Um valor ausente pode ser representado por um valor específico, um espaço em branco ou um símbolo. Está correto, né? Eu, dependendo, né, do meu conjunto de dados, eu posso optar por uma dessas
alternativas, né? Muitas vezes, quando eu tenho, né, valores ausentes, um conjunto de dados muito homogêneo, eu posso substituir, por exemplo, pela média dos valores que eu tenho, né? Se eu tenho, por exemplo, um conjunto de informações, né, sobre alunos de um determinado curso, e eu não tenho a idade de todos os alunos, alguns alunos eu não tenho essa informação, né? Então, eu posso considerar que uma boa maneira de eu completar esses dados seria completar esses valores ausentes com a média da idade dos valores que eu tenho, por exemplo, né? Em outros casos, eu vou querer marcar isso como uma informação ausente para que eu faça tratamentos, né, adequados a essa informação ausente, né? Normalmente eu tenho informações ausentes quando eu tenho campos opcionais, né? Eu faço um cadastro do cliente, né? Eu tenho os campos obrigatórios, né? Nome, CPF, etc., mas eu deixo lá, por exemplo, o e-mail como um campo opcional, né? Nem todo cliente tem e-mail, então é uma informação que eu vou ter em alguns casos, mas não vou ter em outros, né? O que fazer com os campos ausentes, né, sejam, né, em qual contexto for, vai depender da tarefa que eu estou realizando, evidentemente, né, do grau, né, de relevância que aquela informação tem, né, para o meu processamento que eu vou efetuar nesses dados. Tá? Bem, número 2, a imputação tem o objetivo de estimar os valores ausentes com base nas informações presentes no conjunto de dados. Está correto. É o caso, né, que eu comentei de substituir, por exemplo, pela média, né? Em alguns casos, isso vai ser razoável dentro, né, do que eu estiver realizando. É sempre necessário remover todos os registros que possuem valores ausentes para fazer a limpeza da base de dados. Está errado, né? Não necessariamente, né? Eu posso, em alguns casos, optar por remover os registros que têm valores, né, ausentes, né, incompletos, né, faltando, né? Ou posso realizar a imputação, como a gente viu, né, anteriormente. Valores discrepantes, outliers, né, anomalias, né, valores que estão fora da curva ou fora daquele conjunto esperado, né, de resultados, né, também pode ser modificado durante a limpeza de dados. Isso é correto, né? Normalmente um outlier, né, representa uma situação muito rara de acontecer, né? E às vezes, se eu considerar aquele valor, eu vou estar considerando uma situação que não vai ser presente, né? Na maioria, né, dos dados que eu tenho coletados, né? Então, considerar um outlier, né, e fazer, né, um tratamento ou buscar, né, soluções ou ações a serem tomadas, né, para aquele valor, pode, às vezes, impactar de uma forma custosa, né, o meu tratamento naqueles dados, né? Vamos imaginar, por exemplo, né, uma construção de uma planta industrial, né, onde eu tenho, né, determinadas áreas que eu preciso cobrir, né, porque o operador vai ficar exposto ao tempo, sol, chuva, etc. e tal, e outras áreas, raramente eu vou ter um trabalhador, né, atuando naquela área, né, e aí eu identifico que muito raramente, né, naquelas situações, quando ocorrer uma chuva, o trabalhador pode estar exposto. Então, nesse caso, talvez não seja o caso de eu considerar essa situação, né? Seria um outlier, uma situação muito rara de ocorrer, né? E aí, nesse caso, eu uso uma solução paliativa, né? O operador, né, da fábrica utiliza, né, um meio de proteção, né, uma capa de chuva, um guarda-chuva, etc. E tal, quando ele tiver que se deslocar para essa área externa que não tem cobertura e que eventualmente pode, né, ocorrer dele ter que estar lá quando estiver chovendo, por exemplo, né? Então eu não vou tratar, né, essas situações raras da mesma maneira que eu trago situações corriqueiras, tá? Bem, então considerando isso, né, eu tenho, né, a 1, a 2 e a 4, né, que são corretas, né, alternativa. Questão número 3, né? Questão número 3 fala sobre manipulação de dados em planilha, né, de acordo com Santos, né, esse autor, em 2006. O Excel é um dos programas que permite, desde tarefas simples, como controle de contas bancárias, ou despesas domésticas, mais complexas, como rotina da folha de pagamento, tabelas, estatísticas e registros de dados comerciais. Né? Então, sobre o Excel, é correto afirmar, né, que planilhas permitem armazenar, manipular, calcular e analisar dados numéricos. Está correto, né?
A planilha permite que eu faça, né, manipulação de dados, né, cálculos, geração de gráficos, análises, né. Hoje a planilha Excel é um recurso muito poderoso, né, para resolver, né, situações desde mais simples, né, até situações mais complexas, né, para gestão, para controle de dados. Vamos ver as outras alternativas, né? Os gráficos têm apenas apresentação em forma de barra. Não, né? A gente sabe que o Excel permite uma variedade grande de gráficos, né? Gráfico de barras, barras sobrepostas, né? Infográficos, né? Gráficos lineares, gráfico de pizzas e assim por diante. A alternativa C, a interseção de uma célula e uma linha denominada coluna. Não, na verdade, é a interseção de uma linha com uma coluna que que define uma célula, né? Então, a frase foi invertida. Após concluir a digitação de fórmula, ela pode ser visualizada na barra de menu. Não, quando a gente faz uma fórmula no Excel, né, eu vejo o conteúdo da fórmula acessando a própria célula, né? E a função máximo E5 e 22 seleciona a soma dos conteúdos existentes, né, nesse intervalo. Não, como o nome já diz, o máximo seleciona o maior valor, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Bem, questão número 4, análise e detecção de dados anômalos, né, considerando o texto abaixo, né, de Cássio e Ferrari, 2016. Né, na obra Introdução à Mineração de Dados, eles explicam que uma anomalia, também chamada de outlier, é um objeto que difere do padrão normal esperado, ou ainda um objeto que se diferencia substancialmente de outros objetos da mesma amostra ou grupo. Os autores mencionam que a detecção de anomalias tem sido usada há séculos para detectar e, quando apropriado, executar alguma tomada de decisão sobre objetos anômalos da base de dados. Várias nomenclaturas são usadas quase indistintamente para a detecção de anomalias, como detecção de novidades, detecção de ruídos, detecção de desvio, detecção de falhas, detecção de exceções e mineração de exceções. Então, está a referência à obra citada. Com respeito à análise de anomalia, né, ou outliers, né, assinale a alternativa correta. Né? Uma anomalia representa um erro ou ruído que descaracteriza um valor ou uma classe bem definida de ocorrência indesejada e reside fora de agrupamentos ou classes típicas. A gente tem que tomar cuidado, porque parte dessa frase está correta, né? A anomalia representa um valor fora, né, dos agrupamentos ou classes típicas, mas ela não é um erro. A anomalia não é. A anomalia é um caso raro, é uma situação, né, que foge aos padrões, mas não é um erro. Né? Eles são conceitos muito próximos, mas são distintos. O erro significa, né, uma medição que sofreu alguma interferência externa, né? O processamento desse valor sofreu alguma interferência, né? E não é o valor correto. Né? Mas o erro é uma coisa e a anomalia é outra. Então, a alternativa A está incorreta. Uma possível aplicação de detecção de outliers, ou anomalias, né, é o monitoramento da atividade com a finalidade de identificação de acesso não permitido a redes de computadores em ambientes diversos. Também está errado. Né? Normalmente, né, um outlier, né, significa, né, uma situação anômala devido a uma falha na infraestrutura da rede, né? Porque o acesso à rede, né, um acesso indevido via um hacker, né, ele é um acesso como outro qualquer, né, que tenta burlar as regras de segurança da rede, né? Mas eu não posso caracterizar isso como uma anomalia. Uma anomalia seria algo, né, incomum na rede devido a alguma falha, né, da rede, alguma falha na minha infraestrutura da rede. Então, a letra B está errada. C. A tarefa de detecção de anomalias é um caso particular de problema de classificação binária, e o custo da não detecção de uma anomalia é normalmente maior que o identificar um objeto normal como uma anomalia. Está correta essa afirmação. O que seria uma classificação binária? Quando eu fico identificando se aquela informação é uma anomalia ou não. Né? Então, binário, sim ou não. Né? Quando ela está em dissonância com o conjunto dos meus valores, dos meus agrupamentos, né, eu vou identificar como anomalia. Né? Eu não identificar algum dado como anomalia, né, faz com que eu não tenha, né, uma percepção que aquela situação pode ocorrer, né, porque a anomalia não é um erro, né, é simplesmente uma situação mais rara, mas que pode ocorrer, e aí o não tratamento, a não tomar decisão para aquela situação pode ter um prejuízo muito maior do que eu fazer um falso positivo, né, que seria eu identificar um objeto normal, né, um valor normal,
como uma anomalia, porque aquilo depois, né, não vai me causar dano considerável, já que é uma situação normal que eu, no meu processo, já admite aquela situação, né? Mas não prever anomalia pode ter um custo maior. Então, a alternativa C está correta. A D, uma possível aplicação da detecção de altilia ou anomalia são diagnósticos de faltas que tratam do monitoramento do desempenho de redes de comunicação para a identificação de gargalos. Então, novamente, né, a questão de monitoração de redes, né, uma anomalia é quando eu tenho um mau funcionamento. Né? O gargalo de uma rede é algo previsível, algo que pode ocorrer. Né? Então, essa alternativa aí ela está incorreta. Né? E, finalmente, né, a letra E, né, um método algoritmo comum para a detecção de anomalias são os algoritmos genéticos, ferramentas de processamento de informação inspiradas na natureza humana que assumem valores que variam em grau de pertinência entre 0 e 1. Está errado, né? Os algoritmos genéticos é uma técnica de inteligência artificial que visa modelar problemas, né, na forma de genes, né, onde eu vou ter uma sequência, né, de zeros e uns, que indica um gene, um cromossomo, né, e eu vou aplicar operadores genéticos, né, de cruzamento, crossover, de recombinação, de mutação, né, para chegar na população depois, né, de vários operadores genéticos, né, a população onde os mais aptos, né, é que vão sobreviver, que vai me indicar a solução para aquele problema, né? Isso não é indicado para análise de anomalia. A anomalia seria, por exemplo, né, o operador de mutação de um gene, né? É algo, né, incomum, raro, né? Mas não necessariamente a aplicação de algoritmo genético leva à indicação de anomalia. Tá? Então, aqui tem um resumo, né, desses conceitos que a gente falou. Né? Anomalias são dados, né, que são considerados consideravelmente diferentes do restante dos dados, são fora da curva, né? Fora daquele grupo, né, esperado. A implicação natural é que as anomalias são raras, né? Elas podem ser importantes ou não, né? Vai depender do contexto que eu estiver trabalhando, como eu falei, dei o exemplo para vocês, né? De uma anomalia, né? De eu projetar, né, uma cobertura numa área industrial onde raramente o operador vai estar e eventualmente pode chover, né? Essa é uma identificação, né, de ocorrência de alguma situação nesse caso como muito raro, né? Seria uma anomalia porque as operações, né, ocorrem na quase totalidade das vezes, né, num outro conjunto muito distante daquele ponto, né, referenciado, né? O ruído é diferente, o ruído é um erro, né? O ruído é errôneo, né? É uma redundância até, né? O erro e o ruído é a mesma coisa, né? Muitas vezes ele é aleatório, né? É, por uma contaminação, uma interferência, né, externa àquela medição, àqueles valores. O ruído não produz objetos incomuns, necessariamente, né? As anomalias podem ser interessantes, né? Ruído e anomalia são conceitos, né, muito próximos, relacionados, mas distintos. Né? E, finalmente, a questão da anomalia em redes. Né? Normalmente, os problemas em redes e computadores, né, quando eu tenho uma anomalia, isso é devido a uma falha na infraestrutura na rede. Né? É uma situação muito peculiar, né, que acontece quando algo, né, não funciona adequadamente. Tá? Bom, seguindo a questão número 5, cruzamento de dados, qualidade de dados, né? Vamos considerar que a gente tem uma família, né, de 5 membros com os seguintes rendimentos, né? 0, 1.320, 1.500, 1.320 e 2.000. E eu quero calcular a mediana e a moda do rendimento dessa família. Bom, primeiro, né, vamos ver os conceitos. Né? A mediana não é a média. Né? A média ou média aritmética, né, é a soma de todos os valores dividido pelo total de elementos que eu tenho, né, de valores que eu tenho. Né? Isso é a média. A mediana é o valor que divide o meu conjunto de dados em dois subconjuntos, onde o subconjunto da esquerda contém todos os valores menores que aquele valor. E o subconjunto da direita contém todos os valores maiores que aquele valor. Né? Então, quando eu tenho um conjunto com um número ímpar de valores, a mediana é exatamente o valor central, né? Ordenando, obviamente, esse conjunto.
né? Quando eu tenho um conjunto com um número par de valores, né, eu vou pegar os dois valores centrais e tirar a média. E aí a mediana é esse valor que não pertence ao conjunto, mas que divide, né, o conjunto em dois subconjuntos, onde a primeira metade é menor ou igual àquele conjunto, àquele valor, e a segunda metade é maior ou igual àquele valor. Então, para eu calcular aqui a mediana, né, eu vou ter que ordenar esses valores, né? Então, a alternativa correta é essa, né? E por quê? Né? Ordenando os valores, eu vou ter lá 0, 1.320, 1.320, 1.500 e 2.000. Então, a mediana é o 1.320. É o valor central que divide, né, esse conjunto em dois subconjuntos de valores, né? Onde a primeira metade é menor ou igual ao valor da mediana e a segunda metade é maior ou igual ao valor da minha mediana. E a moda é o valor que mais se repete. Então, nesse caso, o valor que mais se repete é o 1.320, né? Eu posso ter casos, né, onde eu tenho mais de uma moda, né? Empatam, né? Tem dois valores que mais se repetem, né? Ou três valores, né? Enfim, né? N, né? Posso ter N possibilidades. Inclusive, né, de todos os valores serem distintos. E aí eu posso considerar que não existe moda ou todos os valores, né, são a moda, né? Porque aparece uma única vez, tá? Questão número 6, mineração de dados, né? Sobre o processo de descoberta de conhecimento de base de dados, que é o processo KDD, que é Knowledge Database Discovery, né? Descoberta de conhecimento de base de dados. Qual das alternativas abaixo representa a sequência correta onde ocorrem as operações de KDD? Então, a alternativa correta é a C, né? Que é a definição de objetivos, seleção, pré-processamento, transformação, mineração, interpretação e avaliação. Sempre que eu vou fazer um processo de KDD, eu tenho que ter um objetivo, né? Eu quero descobrir perfis do meu cliente, quero descobrir, né, associações entre produtos, né, regras de associações de produtos em transações, como a gente vai ver em outras questões ali mais à frente, agrupamento, né, de dados, né? Então tem que ter um objetivo, né, a ser feito. Uma vez que eu defini o objetivo, eu vou selecionar os dados. Aonde estão esses dados? Quais são as fontes de dados? Quais dados interessam que eu vou trabalhar, né? Depois eu vou fazer um pré-processamento desses dados, né? Então eu posso fazer uma limpeza nesses dados, né? A gente viu, né? Imputar dados faltantes, descartar dados errôneos, né? Eu posso fazer agregar novas informações, né, que sejam relevantes a esses dados, calcular médias, né, de valores e assim por diante. Eu vou ter uma etapa de transformação, onde eu vou consolidar dados, né, vindo com formatos diferentes, né, dados categóricos passarão, eu vou codificar eles em dados numéricos para poder fazer um tratamento melhor, né? Eu vou consolidar codificações diferentes, né, de dados, né? Eu posso ter uma base de dados onde o sexo é representado como M ou F, em outra como 0 e 1, por exemplo, né? Eu tenho que consolidar essas informações. Isso é tudo no processo de transformação. Depois eu tenho a etapa de mineração de dados, onde eu vou aplicar algum algoritmo para tratar esses dados, descobrir, né, identificar as regras de associações, os agrupamentos, por exemplo, né? E, finalmente, a etapa de interpretação e avaliação, onde o meu analista, o meu especialista do negócio, vai interpretar esses dados, né, e fazer o meu processo de tomada de decisão. Tá? Bem, então, essas são as sequências das etapas, né? Definição dos objetivos, seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados, interpretação, avaliação. Tá? Pois a questão seguinte, né, é a questão número 7, né, análise de agrupamentos, né? Sobre as características da análise de grupo, considere as afirmações abaixo, né? A análise de grupo considera cada atributo característica de um conjunto de dados separadamente para dividir os subconjuntos. Está errado, né? Eu considero, na verdade, o conjunto de atributos para poder dividir os subconjuntos. Se eu tiver um conjunto, né, por exemplo, de atributos de diversos animais, né? Para eu poder identificar quem é, ave, né? Eu vou ter que ver se tem, por exemplo, bico, se tem pena, né? São atributos comuns de aves, né? Mas eu não posso usar um único atributo isoladamente. Se eu considerar os animais que têm coração, bem,
a ave tem coração, mamífero tem coração, né? Réptil tem coração. Então, o coração não é isoladamente, só esse atributo não me permite fazer a divisão, né, correta, né, dos grupos. Então, normalmente, eu considero um conjunto de atributos para eu poder identificar os grupos formados. Então, a número 1 está errado. Objetos de um grupo possuem características similares. É exatamente isso que eu busco, né? As características similares para definir um grupo, né? O que é um peixe? Bom, o peixe ele tem escama, tem guelra, né? Nadadeiras, né? E assim por diante, né? Número 3, né? A análise de grupo é usada em áreas como mineração de dados, aprendizado de máquina e análise de imagem. É correto, né? A mineração de dados, a gente está falando algumas questões sobre mineração de dados, né? No aprendizado de máquina, o machine learning, né? Tem dentro de suas tarefas, né? Tem tarefas de agrupamento, né? E a análise de imagem também eu uso, né? Para poder identificar, né? Características da minha imagem para poder identificar, né? Diagnósticos, né? Comportamentos, né? Presentes na imagem. Isso é presente em análise, por exemplo, de tomografias, né? Ressonâncias magnéticas, né? E assim por diante, né? E, finalmente, né, a análise de grupos só pode ser usada em dados categóricos. Não, né, eu uso análise de grupos com dados numéricos, dados categóricos, eu transformo eles numéricos, né, enfim, né, essa afirmação está errada. Né? Então, eu só tenho, né, a 2 e a 3 correta, né, então a alternativa correta é a alternativa B. Né? Lembrando sempre, né, reforçando, a análise de grupo considera o conjunto de atributos da amostra de dados. Tá? Bem, questão número 8, né, de regras de associação. Né? Então, a gente tem uma representação binária de uma base transacional abaixo, né, onde eu tenho 5 transações com itens comprados no supermercado. Então, para cada transação, eu tenho se aquele item foi adquirido ou não. Então, na transação 1, o alface tem 1, ou seja, eu comprei alface. Cebola tem 0, não comprei cebola. Então, comprei tomate, comprei maçã, comprei sabão, não comprei arroz, não comprei leite, comprei açúcar. E assim por diante. Né? Bom, eu quero escolher a alternativa que indica corretamente os valores de suporte e confiança para a regra de associação, se alface, então tomate. Né? A regra de associação, eu tenho o antecedente, né, que é o tomate, o consequente, que é o antecedente, que é o alface, e o consequente, que é o tomate. Então, se alface não tomate, né, indica uma regra que, se o consumidor compra alface, então eu posso concluir que ele compra também tomate, na mesma transação. Claro que isso é uma informação extremamente relevante, né, para principalmente, né, empresas de comércio varejista, né, para elas fazerem promoções, né, para elas colocarem, né, esses produtos muito próximos, ou sugerir, né, o produto para o cliente. Né? O cliente acabou de tomar alface, acabou de comprar um alface, né? Eu vou sugerir que ele compre tomate, porque é uma associação muito forte que existe, né, entre esses dois produtos. Né? Então, isso é uma regra de associação, e claro que é extremamente relevante, né, principalmente na área de marketing, né, de comércio varejista. Né? Bom, e associado, né, à regra de associação, eu tenho 2 fatores, né, que é o fator suporte e o fator confiança, que vão me dizer o quão bom ou quão interessante é usar aquela regra de associação. Né? O fator suporte indica o quão presente aqueles produtos estão no total de transação. E o fator confiança, ele indica mais a acurácia, o quão aquela regra acerta, né? Em 100 casos, né, em quantos por cento desses casos, né, efetivamente, quem compra alface compra também tomate. Né? É claro, eu não posso ter, raramente eu vou ter uma regra onde isso é 100% verdade. Né? A gente sempre vai trabalhar com porcentagens, né, com possibilidades. Né? Então, aqui, para calcular o suporte à confiança, né, a resposta correta dessa questão é a alternativa A, então vamos fazer o cálculo aqui. Né? A fórmula do suporte, né, é o número total de transações aonde x e y estão presentes, onde o x é a parte antecedente da regra e o y é a parte consequente, o conjunto de itens, né, do antecedente e o conjunto de itens do consequente. Nesse caso, só tem um item, né? O X é o alface e o Y é o tomate. Mas poderiam ser vários produtos, né? Eu poderia ter uma regra assim, quem compra café, então compra leite e pão, né? E aí eu tenho mais de um produto, né, no consequente, né?
E posso também ter mais de um produto no antecedente, né? Nesse caso, só tenho alface e tomate. Então, até mais simples, né? Então, eu vou somar todas as transações que tenham a presença do X e Y, ou seja, alface e tomate. Então, vamos lá. Na transação 1, eu comprei alface e tomate? Comprei. Então, 1. Na 2, alface e tomate? 2, comprei também. 2. Na 3, comprei ambos. 3. Na 4, não comprei, não vou contar. Na 5, comprei ambos. Então, eu tenho 4 transações onde eu comprei alface e tomate. Do total de 5, né, que eu tenho, 4 dividido por 5, 0,8, o fator suporte é 80%. Tá? Claro que isso é um exemplo, né, um recorte, né, mas o fator suporte indica o quão relevante isso ocorre, né, frequentemente no total de transações. E, assim, normalmente, fatores de suporte de 30% já são considerados, né? Ou seja, né, no total, se 30% das transações têm aqueles itens devem ser considerados, né? São itens muito frequentes no conjunto de transações, né? E a confiança é o número total, né, de transações que tem o X e Y pelo número total de transações do X. Então, quantas transações tem alface e tomate dividido por quantas transações tem apenas alface? Então, a gente já viu, né, o alface e tomate são 4, e apenas o alface, se eu contar, né, tem 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, 100%. Então, ou seja, essa é uma regra com confiança 100%, ou seja, em todas as vezes que a pessoa comprar o alface, ela vai comprar o tomate. Tá? Claro que isso é só um recorte, né? Mas fatores de confiança, né, superiores a 60% também são considerados, né? Porque eu vou acertar bastante. Né? Bem, vamos lá. Para a questão número 9 agora, né? De visualização e análise exploratória. Né? Acerca de visualização e análise exploratória de dados, assinale a opção correta. As variáveis são características que podem ser observadas ou medidas em cada elemento pesquisado, sendo classificadas em inteira, textuais ou imagem. Está errado, né? Eu tenho variáveis de diversos outros tipos também. Posso ter variáveis floats, né? Variáveis com dados matriciais, vetores, né? Está errado, né? Eu só represento características, mas eu posso, né, organizar elas de diversas outras formas, além dessas que estão citadas aí. A alternativa B, a entrada de dados deve assumir convenções tais como: os dados devem estar no formato de matriz. Cada linha da matriz deve ter pelo menos um atributo identificador, e cada coluna deve ter um nome distinto. Não, eu não tenho que ter essa convenção para entrada de dados. Minha entrada de dados depende do problema que eu estou tratando. Minha entrada de dados pode ser um string de dados, um conjunto, né, de arquivos já em um formato específico, como CSV, JSON, enfim, né, eu não tenho nenhuma convenção desse tipo, né, para o tratamento de dados, para visualização e análise exploratória de dados. Né? Cada caso é um caso. O C, a informação de uma ou mais variáveis que não estiver disponível, por exemplo, falta de resposta ou rasura, deve ser marcada ou indicada com zero. É aquela história da imputação que a gente viu lá atrás, né? Não necessariamente, né? Eu posso ou não substituir por um valor específico, né? E muito menos eu não tenho, né, que colocar sempre zero, né? A ausência de valor é diferente do zero, né? O zero indica um valor, né? Então, eu coloco lá qual sei lá, a renda da pessoa. Não tem nada, não quer dizer que ela tem renda zero. Eu simplesmente não conheço aquele valor. Né? A alternativa D é um arquivo CSV, como separated values, no qual as colunas de um conjunto de dados são separadas por vírgulas, pode ser aberto em qualquer editor de texto ou planilha eletrônica. É verdade, né? O CSV é um formato comum, né, de arquivo, né? Que eu posso abrir tanto no Excel, né, quanto no Notepad, né? Então, a alternativa D está correta, tá? E, finalmente, a eliminação completa, case-wise deletion, consiste em eliminar os arquivos que apresentam mais de um dado perdido. Não, não necessariamente, né? Eu posso eliminar arquivos, né, por diversos outros critérios, né? E se eu tiver um dado que não está correto, eu tenho maneiras de recuperar esse dado, de imputar esse dado. Então, não é o caso, né? Essa alternativa, tá? Bem, questão 10. Visualização para cada tipo de dado. Indique a alternativa que descreve corretamente a utilização da técnica do gráfico de dispersão. Tá?
O gráfico de dispersão é usado para avaliar o relacionamento entre duas variáveis usando o sistema de coordenadas cartesiano, permitindo visualizar a correlação e a dispersão dos dados. Está correto, né? Quando eu tenho duas variáveis e eu quero ver o quanto nessas variáveis estão próximas ou correlato, uma implica na outra, né? Uma induz a outra, né? Eu uso um gráfico de dispersão, né? O gráfico de dispersão é esse gráfico aqui, né? Que mostra, né? Duas variáveis, né? A gente pode, às vezes, colocar uma linha de tendência, né? Para ver o quanto, né? Que essas variáveis, esses pontos, né? Se aproximam ou se afastam, né? Dessa linha de tendência, né? Isso é um gráfico de dispersão. As demais são incorretas, né? O gráfico de dispersão, na B, é usado para avaliar dados estatísticos codificados em regiões do mapa. Não, eu posso usar um gráfico de dispersão não necessariamente no mapa, como a gente está vendo aqui no exemplo. O gráfico de dispersão é usado para avaliar a distribuição dos valores para uma única variável numérica. Não, eu preciso de duas variáveis, né? Uma única variável eu não tenho como indicar, né, num gráfico cartesiano, né? O gráfico de dispersão, aí eu tenho simplesmente uma lista, né, de valores, né? Alternativa D. O gráfico de dispersão é usado para apresentar a relação entre variáveis numéricas e categóricas, na qual cada entidade da variável categórica é representada por uma barra, e o tamanho da barra representa o valor numérico. Não, esse daí é um gráfico de barras, né, de colunas, né, e não de dispersão. O gráfico de dispersão é usado para avaliar dados hierárquicos, apresentados de forma gráfica, apresentando as proporções entre cada parte e o todo. Também não, né? Isso aí seria, né, um gráfico, né, de várias barras, né, onde eu tenho, né, a proporção de cada elemento, né, na barra, né, e não um gráfico de expressão. Tá? Questão número 11, né, tipos de gráficos, né? Então, eu tenho aí, né, dois gráficos, né, que eu tenho, né, porque nós vamos analisar as afirmações 1, 2 e 3, né, e eu tenho os custos tecnológicos, né, as matrículas em 1.000, né, e indica o crescimento, né, em 2001 eu tinha 69,8 mil matrículas, né, 69.800 matrículas, em 2002, 81,3, 81.300 matrículas, e assim por diante, até 2000, né, e 10, né, com 781,6, né, ou 781.600 matrículas. E abaixo, né, eu tenho essa distribuição nas modalidades presencial e à distância dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico, né? Então, no presencial, né, o tecnológico, ele representa, né, apenas 10% das matrículas, né? A grande maioria é o bacharelado, com 73%. A distância já tem uma inversão, né? Eu estou vendo que o tecnológico representa 25%, né? Mas a maioria agora é das licenciaturas com 46%. Bom, então vamos lá para ver as alternativas. Em 2010, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos, comparado com 2001, foi maior que 1.000%. Bom, nós vamos ter que fazer as contas, né? O 69,8, né? Seria 100%, 781,6, né? É o X, e aí eu vou calcular quantos por cento foi o aumento, né? E, na verdade, se eu fizer essa regra de 3, basta eu multiplicar, né? Por 10, eu vou ter, na verdade, né, um aumento, né, entre 2001 e 2000, de 1.000%, né, de 2001, equivaleria a um aumento de 698 mil matrículas. Somado com 69,8, ainda assim seria menor que 781,6, ou seja, né, o 2010 significou um aumento de mais de 1.000%. Né? Então, vamos já ver essas contas, né? Todas as alternativas são corretas, né? A primeira, né, alternativa, né, eu vou calcular qual é o aumento de 1.000%, né, e ele vai ser superior, né, vai dar 767.800 matrículas, que ainda é menor que 781,6, ou seja, foi mais de 1.000%. 781,6 é mais do que 1.000%, né? Para eu calcular, né, esse aumento, né, como eu tinha comentado com vocês, eu faço uma regra de 3, 69,8 equivale a 100, o 1.000% a x, então o x vai dar, né, 698 mil de aumento, né? Daí eu somo com o que eu já tinha, 69,8, vai dar 767,8, que ainda assim é menor que 781,6. O número 2, né, em 2010, houve 100,9 mil matrículas a mais que no ano anterior.
basta fazer a subtração, né? Então, 2010 é 781,6 menos 2009, 680,7, né? Vai dar 100,9. Está correto. E, finalmente, em 3, né? Na alternativa 3, em 2010, a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e a distância foi de 2 para 5. Então, eu faço a razão do curso tecnológico presencial, que é 10, né, em 2000, no presencial, que é 10 em 100, né, 0,1, e depois o do na distância, né, o tecnológico, eu tenho 25 em 100, 25 dividido por 100, 0,25. 0,1 dividido por 0,25 dá 0,4, que dá 2 por 5, ou seja, foi na proporção 2 para 5. Tá? Tá correto. Vamos para a questão número 12, né, que são conceitos de BI, né? Eu tenho que relacionar, né, o qual desses conceitos representa, né, o BI, o Data Warehouse, o DW e o OLAP, né? Então, no A eu tenho, combina análise empresarial, mineração de dados, visualização, ferramentas, infraestrutura, práticas recomendadas, né? Para ajudar organizações a tomar, né, decisões, né? Soluções modernas priorizam análise e autoatendimento flexível, dados governados em plataformas confiáveis, autonomia dos usuários e acesso rápido à informação. Isso é a própria definição de BI. Né? Então, o A é BI. O B é um repositório central de informação. Bom, Data Warehouse, armazém de dados, né? É a alternativa B, né? Pode ser analisados, né? Os dados vêm dos sistemas transacionais, dos sistemas, né, operacionais do dia a dia, do banco de dados convencional, para o DW, que é um banco de dados especial, chamado banco de dados informacional, né? Onde ele é adequado para que eu possa, né, realizar, né, esses tratamentos, esses dados para o meu processo de tomar decisão. E, finalmente, o C, né, o OLAP, é o C, só sobrou o C, né? O OLAP nada mais é, né, do que um conjunto, né, de ferramentas, é um conceito, né, de funcionalidades para minha ferramenta de visualização de dados, que permite que o meu técnico analista, né, faça diversas operações, né, para a exploração desses dados, né? Então, operação de drill up, drill down, slice and dice, pivoteamento, rotação desses dados, né? São formas, né, diferentes de agregação, né, de aumento ou diminuição de granularidade desses dados, para que eu possa visualizar e ter insights, né, desses dados. A número 13, né, de estatística descritiva, né, eu tenho um histograma, né, abaixo, né, que ele representa dados de uma determinada amostra, né, e no eixo horizontal eu tenho os pontos médios dessas classes. Então, eu tenho lá, né, o 2,5, né, minha primeira classe, o ponto médio é 2,5, eu tenho dois elementos, né, que estão presentes nessa classe. A segunda, né, o ponto médio é 3, eu tenho 10 elementos e assim por diante, né? Eu quero, né, a probabilidade de um valor escolhido ao acaso estar entre 4,25 e 6,25. Bem, a probabilidade, né, a gente sabe que é o número de casos favoráveis pelo número de casos totais. Se eu somar todos esses valores, né, 2, 10, 20, 18, 15, 12, 9, 6 e 8, vai dar 100. Né? Eu tenho que ver os casos favoráveis, que estão na faixa de 4,25 e 6,25. O que eu vou fazer? Bom, eu vou olhar no grupo que o ponto médio é o 4. O 4,25 está à direita. Né? Então, se eu dividir ao meio, né, esse grupo do 4, né, a parte mais à direita é a parte, né, a faixa do 4,25. Como eu tenho 18, né, ali, então metade vai ser 9. Então, eu vou considerar 9 elementos na faixa do 4,25. Mais os 15 dos 4,5, os 12 dos 5, os 9 dos 5,5, né, os 6 dos 6 e mais a metade dos 6,5, porque eu só quero até o 6,25. Então, como eu tenho 8, eu vou considerar 4. Então, a conta que nós vamos fazer, né, dos casos favoráveis é 9, que é a metade do grupo do 4, que eu tenho 18, então a metade é 9, depois eu somo 15, 12, 9, 6, e mais 4, que é a metade do 6,5, né? Dividido pelo total, que vai dar 55 dividido por 100, 55%.
Bom, a questão 14, né, fala sobre medidas de expressão, né? Então, resolva a questão abaixo, baseado nas informações abaixo, né? Em uma turma de mestrado, o professor atribuiu a seguinte nota aos seus 11 alunos na disciplina de probabilidade estatística, né? Então, estão aí as notas, né? E eu quero os quartis das notas. Bom, os quartis, né? Quando eu falo primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, os quartis são os pontos que dividem o meu conjunto em 4 conjuntos, né, grupos, né, de conjuntos, né, de dados, né, faz essa separação, né, o que está no primeiro quartil, no segundo, no terceiro e no quarto quartil. Então, eu preciso de 3 pontos para dividir em quatro partes, né? E para resolver, nós precisamos saber, né, qual é a maneira de calcular o primeiro quartil, né, o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. A resposta é a letra D, né? Então vamos ver a solução, né? O primeiro quartil, eu vou pegar o número de dados e dividir por 4. Então, como eu tenho 11, 11 dividido por 4 vai dar 2,75. Eu vou ordenar os dados, 2,75 eu arredondo para 3, então agora eu vou pegar a média entre o terceiro e o quarto valor, que vai ser 6 mais 6, né? Que vai dar 6 mais 6, 12, por 2 dá 6, ou seja, o primeiro quartil é o 6, né? Então, esse é o primeiro quartil. Vai dividir, né, na primeira metade do meu conjunto aqui, né? O segundo quartil, a fórmula dele é 2n dividido por 4, que dá n por 2, ou seja, 11 dividido por 2, 5,5. Né? 5,5, né? Eu vou arredondar para 6 e eu vou pegar o elemento central aqui, que está na posição 6, que é o 7. Esse é o que vai me fazer a divisão do segundo quartil, né? E o terceiro quartil é 3n dividido por 4, que vai dar 8,25, né? Aqui eu vou arredondar, né, para baixo, vai dar 8, eu vou pegar a média entre o 8 e o 9, entre o valor oitavo e o valor nono, né? 8 mais 8, 16,2 a 8, então o 8 é o valor do terceiro quartil. Tá? Bom, questão número 15, né? Sobre medidas, né, de tendência central, né? Em um hospital foram registrados pesos, né, das crianças atendidas, né? E eu tenho aí a lista, né, dos valores dos pesos, né, das crianças atendidas, né? E eu quero o desvio médio do peso das crianças atendidas. Então, primeiro eu preciso calcular qual é a média, né, de pesos dessas crianças. Então, a resposta correta é a letra D, né? Mas vamos lá ver como foi feito o cálculo. Calculando a média, né? Eu vou pegar todos esses valores e dividir pelo total de valores, são 10, né? Então, eu somo todos eles, dividido por 10, vai dar 20,8. Aí eu vou calcular agora o desvio médio, que é a diferença entre o valor de cada peso e da média, que pode ser um valor positivo ou negativo, né? Então, o primeiro peso, 21,2, menos a média, 20,8, dá 0,4. O segundo peso, 21,6, menos a média, 20,8, dá 0,8. O terceiro peso, 19,8, menos a média, 20,8, dá menos 1. Eu posso ter, né, desvios, né, negativos, porque indicam valores, né, inferiores à média. Né? Uma vez que eu tenho todos os desvios, o desvio médio é a média da soma dos desvios absolutos, né? Ou seja, considerando somente sem o sinal. Né? Então, é o módulo, né, de cada valor, né, dos desvios. Então, o primeiro 0,4, o segundo 0,8, o segundo é o módulo de menos 1, que vai dar 1, né? Então, eu desconsidero o sinal. Tiro a média, vai dar 0,72, que é a resposta. Tá? Chegamos aqui ao final da resolução desses exercícios. Espero que todos vocês possam ter assimilado bem. Sugiro que refaçam esses exercícios, né, para solidificar esses conhecimentos. Ficamos por aqui. Até a próxima.